Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz a convidada Micaela Rosenberg, presidente da Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal. Muito boa tarde. Boa tarde. Então, Micaela, como que é a associação? Como é que surgiu a ideia da Associação de Esclerose? A associação cresceu num encontro de pais que decidiu criar a associação para dar o apoio às famílias, aos doentes e para tomar melhor conta dos doentes. O que é a doença? Para os ouvintes que não sabem, como é que é, quais os sintomas da doença esclerose tuberosa? É uma doença autossômica dominante, quer dizer que se um dos pais tem, é uma doença genética, se um dos pais tem o gene com a esclerose tuberosa, que afeta o gene 9 e 16, o cromosoma 9 e 16, tem 50% chance de passar para um dos filhos. Mas nós falamos aqui numa doença que até a maioria dos casos são casos novos, quer dizer que não é uma incidência genética, que pela primeira vez acontece num doente. São 2/3 dos casos assim, e 1/3 são casos já genéticos que passa de pais para filhos. E qual que é o percentual de hoje em dia no mundo, ou em Portugal, dessa doença? Nós estamos a falar, hoje em dia estão a falar em a incidência da doença em 1 em 6.000. Em Portugal nós pensamos que pelo número da população devem andar por volta de 1.600 doentes, que não todos estão diagnosticados corretamente, parte estão, e no mundo estamos a falar entre 1 a 2 milhões de doentes de esclerose tuberosa. E que serviços que presta a associação então para esses portadores da doença? Nós temos vários projetos. Não é? Sim, Quais sim. são os projetos? Nós temos vários projetos a decorrer. Quando nós formamos a associação, realmente queríamos dar uma melhor solução, dar o apoio às famílias, e aí criámos também vários projetos. Há um projeto que já temos a decorrer, que é o Avaliar para Cuidar, que dá uma segunda opinião para os doentes. Vêm doentes de todo o país, para uma equipa que nós montamos. Recebem uma segunda opinião para saberem exatamente, recebem uma orientação e depois podem ir de volta para a sua zona e mesmo com esse relatório pedir um apoio um bocadinho melhor, ou se calhar orientar ou receber um apoio mais adequado às famílias. Já foram 15 doentes avaliados. Até o final do ano 2014 vamos tentar avaliar mais 6 doentes. Os doentes vão se candidatando, vão comunicando connosco quando precisam de ajuda, e então aí nós realmente achamos que é uma boa chance e uma oportunidade para os doentes serem com uma segunda avaliação. Temos um projeto muito interessante que começámos no ano passado, que chama-se o Roadshow. Vamos aos hospitais centrais do país, fazemos com a nossa equipa de especialistas, vamos fazendo junto com o hospital, com o departamento de neurologia pediátrica, organizam uma reunião, chamam as famílias, aí fazemos uma pequena reunião para os doentes primeiro começarem a receber mais informação, quem não pode vir às segundas opiniões, ou quem não consegue vir ao encontro de família anual que nós fazemos, e aí vamos a esses hospitais. Já tivemos em 5 hospitais. Vamos fazer no dia 17 de maio no Hospital de Faro, e no dia 20 de setembro já está programado para o Hospital do Porto São João. Essa doença, ela é o quê? Não tem cura? A doença não tem cura, nós vamos curando os sintomas, porque ela afeta... ela vai aparecendo sintomas inesperados. Sim, então ela afeta com tumores cerebrais, que são benignos, não são malignos, mas aparecem vários tipos de tumores no cérebro que causam epilepsia, que causam o autismo. A grande causa do autismo é pela doença da esclerose tuberosa, a maioria dos casos. Afeta depois com tumores cardíacos, com renais, nos pulmões, no fígado. Aparecem pulmões, vão crescendo. Vão aparecendo tumores em vários órgãos. Na pele também, e aí depois cada doente vai tratando consoante aparecem os sintomas, que é uma doença muito difícil de tomar conta, porque estamos sempre com uma equipa muito larga de médicos. É preciso especialistas que atendem ali. Então aí temos que precisar de toda essa equipa. Normalmente o grande problema dos doentes e das famílias é que os médicos não comunicam entre eles, então a família é que tem que organizar e que tem que gerir a parte médica dos doentes, e é muito complicado para as famílias. São muitos doentes, são muitas consultas, são muita falta de trabalho, muitas faltas da escola,
dinheiro também para estas consultas todas. E há intervenção cirúrgica, né, nos casos dos tumores? Né? Sim, hoje em dia sim, claro, na parte da epilepsia, faz-se a operação, não é? A epilepsia, aos tumores, se há um tumor, há um tipo de tumor que depois pode começar a crescer e aí tem que se fazer acompanhamento ou intervenção. Há os tumores renais que hoje em dia já há técnicas novas e isso também é uma parte da associação muito importante, é trazer os médicos especialistas ou a informação mais adequada e mais atual que está a acontecer no mundo, que é para exercer-se aqui também em Portugal, não é? Sim. É uma dificuldade na doença que nós sabemos que acontece em toda a parte do mundo, não é só cá em Portugal, porque é uma doença rara, estamos a falar de uma doença rara. Sim. Então os médicos não vão à procura de uma solução só para um doente, então quando há uma associação que luta, que informa os pais, é a parte mais importante da associação, é informar os pais do que é que está a acontecer, quais são os tratamentos, quais são os medicamentos, que é para depois eles irem junto aos médicos deles e dizerem, não, mas está-se a fazer isto, pode-se fazer de outra maneira. Sim. Porque estamos a falar nos tumores renais, que até agora tirava-se um rim, porque não havia tratamento, porque o tumor estava a crescer muito, e hoje em dia já há embolizações que praticamente quase que não se faz dano nenhum ao rim, o rim continua lá, só se emboliza o tumor e então ele depois morre pelo tratamento. E há um medicamento hoje em dia que também está a ser utilizado e já foi aprovado na Europa, ainda não está autorizado pela Infarmed, estamos à espera dele, é um medicamento caro que faz encolher os tumores, tanto os renais como os cerebrais, também na face, na pele. É um medicamento caro, que vamos lutar muito por ele, para entrar aqui no nosso, para o tratamento no sistema de saúde. Estamos à espera que a Infarmed e as outras organizações aprovem o medicamento, mas entretanto já temos vários doentes a tomá-lo e realmente com bom sucesso. E vocês estão recebendo apoio do Ministério da Saúde? Como é que está isto? Pois nós já tivemos várias reuniões com o Ministério da Saúde. Eu acho que a parte mais importante da associação, uma das partes muito importantes da associação é criar centros de excelência ou centros multidisciplinares para tratar o doente. Porque o que acontece hoje em dia é que os doentes têm que correr a hospitais, clínicas e queremos concentrar tudo num sítio, num espaço, que é para poder os doentes fazerem no mesmo dia todas as consultas de todas as especialidades e ter uma equipa que fale entre eles e dá um tratamento global do doente. E aí estamos a falar com o Ministério, que é para ver se conseguimos chegar, mas isso ainda vai demorar. Ainda demora um bocadinho. Sim. E há quanto tempo tem essa associação? A associação foi criada em 2011. Recente. Sim, recente. Já estamos quase a chegar a 100 doentes. Todos os anos fizemos congressos e encontros de família, onde trouxemos os renomes internacionais da doença. Tivemos em 2013 na Fundação Champalimau o último encontro. Está programado para 2014, encontro de família. São neurologistas? Neurologistas, nefrologistas, dermatologistas, pulmonologistas, estão todas as especialidades. Porque como afeta todos os órgãos, então cada vez vamos trazendo especialistas de outras especialidades, que é para falarem sobre a doença, médicos de outras especialidades, que é para cada vez informar as famílias mais adequadamente. Micaela, que contributo que a Micaela acha que os portugueses os ouvintes que estão ouvindo, poderiam ajudar na associação? Eu acho que a inclusão de doentes com doenças raras é uma parte muito importante, a exclusão dos doentes, não só porque também têm efeitos dermatológicos e então são visíveis, e a inclusão na sociedade. E nós sabemos que doentes com epilepsia têm dificuldade em encontrar trabalho, a exclusão social é muito complicado e é uma parte que a população tem que saber lidar com ela. Aceitar e ver uma mais-valia nesses portadores da doença, não é? E hoje há ainda muito preconceito nesse sentido, de trabalho e tudo. Sim, há muito preconceito. As pessoas que têm essa doença, elas podem chegar adulto convivendo com essa doença tudo? Ou vão terminar com todos esses tumores que aparecem? Vão terminar
pronto, a uma morte mais recente ou não? Não. Hoje em dia não. Consegue-se viver Consegue-se muito viver, tempo? sim. Há doentes, até no outro dia encontramos um filho de uma doente com 70 anos que está... Por isso é que é importante fazer o acompanhamento adequado da doença, de fazer ressonâncias, fazer os exames, que é para quando aparecer um tumor ou quando aparecer uma complicação, conseguir tratar adequadamente e a tempo, que é para não chegar depois a um tempo tarde demais, que é quando já seja mais complicado. Micaela, gostaria de deixar alguma mensagem, alguma informação aos ouvintes para fecharmos a entrevista? Eu acho que é muito importante. Alguma coisa por dizer, quem não disse? Eu acho que é muito importante a associação ter os doentes e eu acho que é muito importante associarem-se. Não precisam estar em contacto com a associação todo o tempo, mas pelo menos dar o conhecimento que existem, porque uma associação sem doentes não tem força. Só crescendo e ter números e depois aí é que conseguimos melhoramento e melhores condições e melhores tratamentos também para os doentes e enquanto os doentes não se associarem é mais complicado. Nós temos a vinda crescente, nós começamos com 20 e poucos doentes e em menos de 3 anos já triplicamos. Por isso nós estamos contentes com o trabalho da associação, só que nós estamos a falar numa incidência que em Portugal deve andar por volta de 1.500 doentes, 1.600. Então realmente precisamos que eles se associem, não precisam dar a cara, não precisam de aparecer, mas dar o contacto, quem é o médico acompanhe, porque depois nós também enviamos informação para os médicos. Eu acho que assim depois as famílias também vão beneficiar dessa parte. Então fica aí a mensagem, o pedido da Micaela Rosenberg, presidente da Associação de Esclerose e Tuberose, para os ouvintes, e se alguém tiver na família com algum desses problemas, que entre em contato com a associação. Claro. Qual que é o contato? O site é esclerosetuberosa.org.pt e o nosso contacto telefónico é o 916 521 322. Pode repetir? 916 521 322. Agradecemos então aqui a presença da presidente da Associação de Esclerose e Tuberose de Portugal, Micaela Rosenberg. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado eu. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt, revista Zen Energy e Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8, na Avenida de Moscavide, número 32. Marcações 92-418-1338 ou 91674-9740. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética. Realçamos a sua beleza. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.